Olá, olá! De volta, mais uma questão bacana chegando aqui para a gente estudar, questão 4 da nossa relação de questões. E essa pergunta, né, essa questão foi cobrada pela Vunesp no mês 10 de 2022, questão bacana também. Eu seleciono algumas questões bem interessantes para colocar você à prova, né? Às vezes a gente passa batido em alguns detalhes, e aí esses são necessários aí no dia da sua prova para você fazer a classificação, ganhar tempo, fazer com excelência. Então vamos lá, um assistente de RH está utilizando o Microsoft Excel, eu sempre menciono, versão 2016, poderia aqui ser a nossa versão 365, que aconteceria o resultado exatamente da mesma forma. Configuração padrão, necessita realizar a contagem. Olha que legal, contar. Aí a gente já vai pensar que nós temos a função conte, né? Vamos ver o que vai contar. Quantos profissionais dessa empresa recebem salário acima de R$ 2.500? Então, recebem salário é o que para nós? É uma condição acima de R$ 2.500. Então, quando a gente começa a fazer uma leitura, a gente já estabelece, dentro dessa leitura, a sacada que a banca vai pedir para a gente. Então, salário acima de R$ 2.500. Então, está estabelecendo uma condição. Então, nós vamos contar quantas pessoas recebem salário maior, acima de R$ 2.500, ou seja, maior que R$ 2.500, tá certo? Então, a gente já vai pensar que nós temos um conte C sendo estabelecido aqui. A gente visualiza na planilha, ó, coluna A, cargo, coluna B, salário, e coluna C, quantidade. Então, nós temos 7 pessoas que recebem salário de 1.924. Nós temos 5 pessoas que recebem salário 3.390. Olha, então aqui nós já temos pessoas. Nós temos 3 pessoas que recebem salário 7.125. Então, aqui também. Nós temos 2 pessoas que recebem salário de 8.300. Então, olha, essas 3 pessoas aqui vão ao encontro da nossa condição. E aqui nós temos 11 pessoas que recebem salário de 1.367. O total, a fórmula, ela está aqui para nós. Então, a fórmula vai contar essas pessoas, 5, 3 e 2 para a gente. Tá certo? Então, é essa análise que a gente vai fazer. Agora, veja, com esse objetivo, ele elaborou uma planilha que contém a quantidade de profissionais e seus respectivos cargos. Aqui nós temos a fórmula, que deve ser digitada lá na C7 para nós, que seja, né, trazendo aí o resultado obtido. Então, a C7, nós temos o valor 10. Veja, soma-se, veja, soma-se de B2 até B6, valores maiores que 2.500. Soma-se de C2 até C6, valores menores que 2.500. Conte-se de C2 até C6, maior que 2.500. Olha, aqui eu tenho o conte. Aqui eu tenho o conte número, né? Contar quantos números no intervalo de B2, ou seja, a gente começa a perceber que tem coisa já errada que já dá para eliminar. Então, vamos lá começar a fazer as nossas notas por meio da planilha. A planilha está aqui, eu digitei para vocês, aqui está a planilha imagem, aqui está as alternativas imagem, e aqui está a nossa planilha que a gente vai trazer resposta. Então, nós vamos colocar aqui, ó, a nossa alternativa A, qual resultado ela vai trazer para a gente. Eu vou colocar o resultado já na célula descrita para a gente, igual. Então, nós vamos fazer uma soma C. Primeira coisa, somar-se. Então, a soma vai ser o nosso resultado. Vamos colocar.
A VUNESP pediu, ó, soma C de B2 até B6. De B2 até B6, nós temos o intervalo com os salários. Então, ele vai somar C. No intervalo de B2 até B6, existirem valores maiores que o que para nós? 2.500. Então, vamos lá. C é a condição e a soma é o elemento do resultado. Soma C. Então, vamos aqui para a gente voltar aqui um pouquinho na nossa questão. Nós vamos voltar aqui para a gente poder trabalhar essa informação. A primeira proposta que a gente tem é o elemento contar. Então, conte C. A função conte, ela estabelece para nós quantas células existem naquele intervalo com aquela o quê? Condição, certo? Quantas células. Quando a gente fala de soma C, ela vai somar se uma condição for verdade, tá bom? Então, vamos estabelecer o uso da contagem e o uso da soma. A contagem é quantas células têm uma determinada informação. E somar-se é somar se uma condição for verdade. Então, vamos lá estabelecer. Alternativa A, a gente está fazendo uma soma. Então, ele vai ler para nós. Vou voltar aqui na alternativa. Eu sempre falo, aqui não é só resolver a questão, mas sim, né, colocar a alternativa correta, mas fazer a interpretação das alternativas. C vai estabelecer essa proposta, ó. Se no intervalo de B2 até B6 existirem valores maiores que 2.500. Então, você vai lá para o intervalo de C2 até C6 e faz a soma. É isso que a alternativa A está dizendo. Então, vou lá com vocês aqui, olha. O intervalo do critério, agora o intervalo da soma. Qual é o intervalo da soma? O C2 até, para nós, o C6. Eu vou pressionar Enter para você ver o resultado. Vou dar Enter. O que nós tivemos aqui como resultado? Pô, Roseli, o 10. Como assim o 10? Não é para contar? Então, veja, a alternativa A trouxe a soma, a alternativa B trouxe soma, só que aqui a gente já vai fazer um processo de eliminação de alternativa que vai, vou pegar aqui o verdinho para nós, vou pegar outra cor aqui, o laranja, só para deixar claro. Aqui na alternativa B, ó, nós tivemos a condição, o quê? Menor. E a questão fala em maior, então a B a gente pode eliminar. Agora, a gente tem as duas outras alternativas, C e D, trazendo para nós o conte. Então, vamos lá, só para você visualizar e a gente entender qual é a sacada. Eu vou colocar aqui na parte de baixo a nossa função conte. Nós vamos contar C, vou usar a alternativa C para nós. No intervalo de C2 até C6, possuírem informações o quê? Maiores que 2.500. Então, veja, informação maior que 2.500, no intervalo de C2 até C6, a gente não tem. Os valores, no caso, os salários, eles estão no intervalo da coluna B e não no intervalo da coluna C. Quando a gente estabelece mais uma informação, B2 até B6, na função conte C, nós temos erro nessa forma. A função conte C, como todas as outras funções, elas requerem leitura de o quê? Sintaxe para nós. Então, quando estabelecido para nós a nossa função conte C,
qual é ou qual será o critério adotado para que seja feita a leitura de imediata na sintaxe dessa função. Eu sempre falo para todos os meus alunos, você aí do outro lado, meu aluno ou não meu aluno, né, mas acompanhando aí as nossas publicações, veja, quando eu estudo sintaxe, eu consigo resolver questão já de imediato por eliminação do que para nós de alternativa. Por quê, Roseli? Porque eu sei como aquela função, ela é o quê? Aplicada. Eu sei que se eu inserir aquela função de uma forma que não vai ao encontro declarado na sua sintaxe, nós vamos ter erro. Então, quando a gente fala da função conticer, eu vou voltar aqui com vocês, o que nós temos? A função conticer, ela seria lida dessa forma. Vai no intervalo de C2 até C6, que é o intervalo da contagem, se uma condição for verdade. Se eu pressionar Enter, nós vamos verificar que não possui nenhuma célula com valores maiores que 2.500, então o resultado seria o que para nós? Seria 0. Então, para trabalhar a função conticer, respeita-se a sua o quê? Sintaxe. Então, por exemplo, na alternativa C aqui para nós, ó, vamos colocar a alternativa C. Então, a estrutura para que a fórmula seja aceita e resultado seja apresentado, nós vamos ter aqui ó, o intervalo para contagem. Então, aqui para nós, o intervalo para contagem e aqui a condição. Então, nesse primeiro momento, a gente recebe o intervalo para contagem. O que nós conversamos? Conte é contagem. Vai contar quantas células possui aquela informação, mas a sintaxe ela tem que ser respeitada. Aqui, para nós, qual seria a segunda informação? Seria a condição para a contagem. Então, para nós, na alternativa C, essa parte aqui para nós, ó, ela não existe, a gente vai ter o erro, ele fala para nós que tem número excessivo de argumento, que representa que aquela função, aquela fórmula está recebendo uma informação que não condiz com a sua estrutura. Então, a alternativa C não responde. Se nós, como eu dei um exemplo ali para vocês, né, com várias pessoas aqui me acompanhando, se nós tivéssemos essa proposta aqui, ó, vamos lá, deixa eu só corrigir aqui. Se a gente tivesse essa proposta aqui, ó, igual conte C, no intervalo de C2 até C6, valores maiores que 2.500. Então, lá dentro dessa estrutura, não tem nenhum valor. Então, a resposta da nossa fórmula seria o quê? Seria 0. A mesma proposta vai acontecer onde? A mesma proposta vai acontecer na alternativa D para a gente. Então, conte C. Nós vamos contar quantas células possuem uma determinada informação. Muito bem. Então, vai contar o quê? No intervalo de B2 até B6, quantas células possuem valores maiores ou menores aqui, ó, menor que 2.500. Então, essa estrutura também estaria errada e o menor que 2.500 também. E agora, veja, eu quero contar quantas células possuem uma informação. Beleza, mas dentro da proposta do nosso enunciado e resultado, veja, a contagem, ela já existiu aqui para nós, ó, a coluna C, já aconteceu a contagem. Então, já trouxe um valor, que existem 7 assistentes de RH com salário, 5 enfermeiro, 3 engenheiro. Esse valor 10 aqui, ó, ele não é uma contagem. Esse valor 10, ele vai ser o que para nós? Uma soma. Uma soma do 5, do 3 e do 2. Então, vai ser essa soma para nós, e vai ser uma soma se uma condição for verdade. Então, a soma, ele vai na coluna B, no intervalo de B2 até B6,
encontra valores maiores que 2.500 e depois vai somar lá no intervalo de C2 até C6. Sendo assim, a gente visualiza, olha a maldade da banca, a gente visualiza no enunciado contagem, a gente visualiza a condição, mas quando a gente analisa a planilha, essa contagem é o que para nós? É uma maldade da banca, porque, na verdade, não vai existir uma contagem, vai existir o que para nós? Uma soma. Então, atenção, questões escolhidas a dedo para a gente conversar e colocar tudo aí, né, em ordem, administrando conteúdo. Então, a função conte-se, que inicialmente seria o elemento para a gente interpretar e já matar, é a maldade da VUNESP. Então, o conte, a sua sintaxe está errada, e mesmo que a sintaxe estivesse correta, a gente não teria o resultado presente na estrutura da planilha. Então, a alternativa C vai embora, a D também. A alternativa B traz para nós a soma, mas aqui é menor que 2.500, e a questão fala maior que 2.500. Então, o que nós vamos ter aqui? Só na alternativa E, para a gente poder deixar resolvida, né? Aqui a gente vai ter mais questão que depois a gente vai conversar. Nós temos o continuum. A função continuum, o que ela vai contar para nós? Ela vai contar quantas células possuem o que para nós? Possuem número. Então, aqui ela está dando um intervalo de B2 até B6. E tudo isso depois, como vai ficar, né? Só para a gente visualizar. Olha, eu vou fazer aqui a proposta também da alternativa D. O conte C de B2 até B6, para nós, menor que 2.500, e aí nós temos uma informação que vai dar aí, né, o nosso erro de sintaxe, a gente já vai ter excesso de elemento, argumento excessivo, então, errado para nós aquilo que eu conversei com vocês, tá bom? Se fosse aqui para nós trabalhado essa parte, eu tenho como ter resultado, mas veja, não seria o elemento da nossa questão. Então, pressionou Enter, eu teria dois valores, duas células com valores menores que 2.500. Muito bem, não é o que nós temos aqui como resposta. Então, só para a gente fechar a nossa conversa com a função continuum. Então, ele vai contar quantas células possui número. Então, se eu trazer o intervalo de B2 até C6, eu já pressionaria Enter e eu teria quantas células possuem números. Aqui eu teria o valor 10, mas veja, 10 não é o total, na sintaxe aqui dada para nós, não seria o total de salários acima de 2.500, porque aqui nessa proposta da função continuum que eu estou dando para vocês, para a gente pensar, eu teria 10 como resultado, mas eu estou lendo todo esse intervalo, e na verdade ele está lendo quantas células no intervalo de B2 até B6 possuem números. Agora veja, ponto e vírgula, se eu estabelecer aqui valores maiores que 2.500, e continuar de C2 até C6 e fechar parênteses, nós vamos ter um valor 15. Então, o que ele fez aqui? Ele foi no intervalo de B2 até B6, contar quantos números existem. Agora, eu vou só fazer essa linha aqui de raciocínio, ó, eu vou dar Enter. 10 números, na verdade, eu não tenho 10 células com números maiores que 2.500. Então, vocês vão observando, né, que alguns resultados que chegam, a gente não tem um elemento coerente. Então, para nós, a nossa alternativa E, ela vai ser para nós também a nossa alternativa errada, né? Ó, vou colocar ela inteira. Quer que a gente coloque inteira? Bom lá, tudo bem, sem problema nenhum. Adoro, né, quando eu tenho aí a opinião de vocês. Ô, prof, vai lá, coloca lá toda inteira para a gente ver o que vai dar. Então, olha lá, maior que 2.500, fechou aqui, de C2 até C6, fechou para a gente, ó, 15, tá bom? Então, nós vamos ter um resultado que é 15 para a gente. Fechou? Beleza? Então, com certeza absoluta, a nossa alternativa correta é a nossa alternativa A,
trazendo aí o resultado de acordo com o proposto. No enunciado, a maldade da VUNESP aí, né, sem dúvida, prevaleceu, porque o candidato viu contar e já foi fazer a leitura em cima da função conte. E aí a função conte, tanto na alternativa C quanto na alternativa D, possui erro de sintaxe. Então, se o candidato fala assim, isso aqui é maior que 2.500, é essa, perderia a questão. Então, lembrar uma leitura para nós do enunciado e também uma leitura para nós da imagem, que serão, né, os elementos para trazer a nossa alternativa correta. Só para fechar, B2 até B6 maior que 2.500. Então, a função vai fazer essa leitura. Ele vai vir aqui no intervalo, selecionar a condição. Então, quem é a condição para nós? Maior que 2.500. Então, aqui é maior que 2.500, aqui é maior que 2.500, aqui é maior que 2.500. Agora, vai lá no intervalo de C2 até C6 e somar. Então, a fórmula condicional leu essa célula que tem o valor 5. Então, o 5 entra para a soma. Leu esse valor que tem 7.125, o 3 entra para a soma. Leu o valor 8.315, o 2 entra para a soma, ou seja, 10, o elemento que a gente tem aqui. Ok? Questão boa para colocar para estudar. Lembrar que a gente sempre tem que obedecer sintaxe, né? Sintaxe para nós é de extrema necessidade inserir nos estudos. Então, a nossa questão maldosa aí, né, com o enunciado, porque na verdade não ocorre uma contagem, e sim uma soma, traz a nossa alternativa correta, a nossa alternativa A. Beleza? Muito bem. Até uma próxima questão.